Quantos são agradecidos a Deus por essa casa? Amém? Quantos estão felizes com Jesus hoje à noite? Amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu louvo a Deus por sua vida, por você hoje ter vindo a essa casa buscar o Senhor. E o Senhor diz que aqueles que o buscam vão encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu quero orar essa noite com você, para que assim como já Deus falou com você através do louvor, que Ele também possa falar de uma maneira particular com você, por essa palavra, amém? Você está aberto para isso? Você recebe isso essa noite, amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, toma, Senhor, o Teu lugar na nossa mente, no nosso coração, encontra lugar na nossa alma, para nos ministrar hoje, falar direto ao nosso coração. Nós queremos fazer isso, guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Queremos que o nosso coração seja terra boa, que essa palavra produza fruto em nós, a 30, Senhor, a 60, a 100 por um, Pai. Que seja boa semente em boa terra, como ouvimos, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Eu quero que você vá comigo a tua Bíblia para Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 8 até 10. Lucas 15, de 8 a 10. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há mais alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diga comigo: acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente, diga pecador que se arrepende. Essa é a história de uma mulher que estava passando um mau momento, talvez um momento desesperador. A dracma é um tipo de moeda que era usada na Grécia e depois também no período do Império Romano. Alguns reinos do Oriente Médio usaram essa moeda. Mas essa dracma também é considerada a unidade monetária de maior tempo de circulação no mundo em todo o tempo. Ela, inclusive, foi utilizada pela Grécia, deixou de ser utilizada por um tempo, a Grécia voltou a utilizar essa moeda, e a dracma circulou até o ano de 2002, quando o euro, então, passou a ser adotado pelos gregos como uma moeda oficial. E os estudiosos dizem que muitas mulheres na antiguidade, elas possuíam colares ou diademas, uma espécie de tiara, uma coroa feita de moedas, mais ou menos como essa que você está vendo ali. E alguns estudiosos pensam que a mulher da parábola, ela estava tão interessada em encontrar essa tal moeda, porque essa moeda que havia sido perdida estava afetando a sua joia, ou seja, a sua joia estava incompleta com a perda daquela moeda. Outro dia, você que é mulher vai entender melhor disso. Outro dia minha esposa fez: Luiz, me ajuda. Eu falei: o que foi? Eu perdi a tarraxinha do meu brinco. E eu falei: mas qual o problema? Pega outra. Não dá, Luiz, não é assim. Eu perdi a tarraxinha, mas qual o problema? Onde você perdeu? Eu estava aqui, me maquiando aqui no espelho, colocando o meu brinco e caiu na pia e entrou no ralo. Falei: deixa para lá. Não, Luiz, é de ouro, não pode. A minha esposa me fez desmontar o sifão da pia. Quantos homens aqui já desmontaram um sifão da pia? Você sabe o que tem lá dentro, né? Olha, toda aquela nojeira que fica lá dentro do sifão, eu tive que tirar aquilo, eu tive que peneirar para encontrar essa tal dessa tarraxinha. Irmãos, era algo parecido que estava acontecendo com aquela mulher, porque além disso, alguns estudiosos dizem que algumas mulheres, elas juntavam essas dracmas para fazer essa tiara como um enfeite do dia do seu casamento. Outros estudiosos dizem que, na verdade, esse foi o pagamento do dote de casamento para aquela mulher. Então, não era apenas uma joia comum. Era uma joia que, quando uma mulher andava pela rua com aquela tiara, ela dizia: eu sou casada, um homem me comprou, eu pertenço a alguém. E você ter uma joia adulterada,
é algo, pelo menos, embaraçador. É algo que aquela mulher, com certeza, não estava feliz de não ter a sua joia completa. Quando nós vamos para Lucas 15, onde nós encontramos essa parábola, na verdade existe ali um compêndio de parábolas, são 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida, se fôssemos comparar com um crente, é aquele crente que deixou a igreja, sabe que está perdido, mas é aquela pessoa que não tem ideia de como voltar, é uma ovelha perdida, e a Bíblia fala que o pastor deve ir e buscar essa ovelha. Nós encontramos também a parábola da moeda perdida. A moeda perdida, a moeda nem sabe que está perdida e nem sequer sabe como ser encontrada. E isso fala muito das pessoas que precisam ser ganhas para Jesus. E nós encontramos também no mesmo texto, no mesmo capítulo, a parábola do filho perdido. O filho está perdido e sabe como voltar. E é por isso que nós precisamos esperar, como o pai do filho pródigo, esse filho voltar. Agora, quando nós olhamos para todo esse capítulo, você sempre vai encontrar em cada parábola que o foco é que o pecador se arrepende. Deus se alegra com o arrependimento do pecador. O foco de todas dessas parábolas estão direcionadas ao caráter misericordioso de Deus. Diga comigo, Deus é bom. Em todo tempo. Diga comigo, em todo tempo, Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Nós cantamos essa noite que Deus é bom. E era isso que Deus estava em cada uma dessas parábolas manifestando. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é perdoador. Os anjos celebram quando um pecador se arrepende. O pai faz festa quando o filho volta. Todos os céus se alegram com o pecador que arrepende. Na verdade, Deus está revelando o seu caráter, esse caráter bom, misericordioso, como diz no Salmo 145, dos versículos 8 até 9, o Senhor é misericordioso, é compassivo, é paciente, olha isso, é transbordante de amor, o Senhor é bom para com todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas, esse é o nosso Deus, Deus é bom e ponto final, isso descreve quem é o nosso Deus. Quando Moisés pedia a Deus que lhe mostrasse a sua glória, Deus não apenas mostrou a sua glória, Deus mostrou a sua glória. Vocês lembram que Moisés teve que ficar de costas para que o Senhor passasse. Na verdade, Moisés viu a glória de Deus, mas a glória do Senhor sobre a vida de Moisés, quando o Senhor se manifestou, não foi apenas a sua glória, Ele também revelou o seu caráter. Êxodo 34, dos versículos 6 a 8, diz: E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Você está vendo esse caráter bondoso, misericordioso de Deus, disposto a perdoar o pecador, a receber aquele que tem acumulado sobre a sua vida a maldade, aquele que tem se afastado dos seus caminhos. Tudo isso é revelado aqui e continua. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e netos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Eu gosto da tradução NVT, porque ela diz: visita a consequência do pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Outro dia eu tive acesso a uma pesquisa que diz que se um jovem está se encaminhando para ir para a faculdade, e no meio desse caminho acontece uma gravidez inesperada, e essa jovem solteira tem que abandonar a faculdade para poder cuidar do seu filho, provavelmente apenas a 4ª geração dessa moça novamente conseguirá chegar à faculdade. Isso porque aquela moça vai ter que deixar os seus estudos, ou ela vai ter que trabalhar para cuidar daquela criança, provavelmente vai ser a avó que vai cuidar da criança. Essa criança vai crescer num lar com muita necessidade, vai crescer num lugar muito disfuncional, isso vai afetar ela, isso vai afetando geração em geração, e apenas a 4ª geração consegue outra vez entrar para a faculdade. Simplesmente isso corrobora com o que a palavra de Deus já diz.
Agora, quando nós olhamos esse texto, você encontra Deus dizendo que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele perdoa o pecado, e por outro lado, você vai encontrar Deus dizendo que Ele visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso porque, para Deus, não existe contradição em combinar bondade, misericórdia e justiça. Deus é bom, mas também Deus é justo. E a bondade de Deus tem um propósito. Diga comigo, a bondade de Deus tem um propósito. Olha o que diz Romanos, capítulo 2, de versículos 4 a 5. Diz assim: ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou seja, o propósito da bondade de Deus é conduzir a mim e a você ao arrependimento. E o que é o arrependimento? É mudar a nossa mente, é conformar a nossa mente à mente de Deus, é conformar a nossa vida aos planos, à vontade de Deus, ao padrão de Deus. Provavelmente você deve ser muito feliz de ter tido um pai. Eu não tive a oportunidade de ter isso. Meu pai, ele era muito rápido em castigar. Se meu pai via fazendo alguma coisa errada, não ia dar tempo nem de explicar o que estava acontecendo. Mas é tão bom, eu com as minhas filhas não precisei repetir os erros dos meus pais. Porque a gente honra os nossos pais quando a gente faz algo diferente daquilo que a gente viu errado na vida deles. E eu não precisei fazer isso. Então, com minhas filhas, eu dizia assim: olha, para de fazer isso que você está fazendo. Isso que você está fazendo está errado. E eu dava um tempinho, mas às vezes, você sabe, na rebeldia continuava fazendo. Às vezes estava mexendo em algo, eu ia lá, tirava algo. Por quê? Porque como um pai bondoso, eu não queria corrigir a minha filha. A minha bondade tinha um propósito: dar tempo para que uma das minhas filhas, que seja qual for, eu tivesse corrigindo, para que ela tivesse tempo de se arrepender, para que eu não precisasse corrigi-la. Assim é a bondade de Deus. A bondade de Deus nos dá tempo para que nós possamos ser corrigidos, nos arrepender, para que Deus não precise nos corrigir. Esse é o propósito da bondade de Deus. Vamos ler de novo, diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, se você não se arrepende, você está acumulando ira para si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando Deus se revelará seu justo julgamento. Não é verdade que daí você, pai, que está dizendo não faz, não faz, não faz, e o seu filho continua fazendo, o que acontece com você? Você vai ficando mais bravo ainda. E o que a Bíblia está dizendo, que também Deus é pai. A sua misericórdia dura para sempre, o seu amor é tremendo. Mas o nosso Deus, com a sua bondade, deseja que eu e você sejamos conduzidos para o arrependimento. Quando eu era um pastor de jovens, tinha um casal no meu grupo. Esse casal era um casal tremendo. Era uma moça muito dedicada para Deus. Essa moça era uma moça que tinha uma célula crescente, era uma mulher de oração, ela era uma menina que ela se dedicava a evangelizar. Por outro lado, tinha um rapaz, que esse rapaz também tinha uma célula crescente, ele era um pastorzão, era um homem de Deus, ele era uma pessoa muito dedicada na igreja, uma pessoa muito influente. E eles começaram a gostar um do outro. Eu e a Eliane falamos: uau, se isso der certo, esse casal vai casar. E eles vão quebrar tudo, se esse casal se casar, vai ser demais. E passou um tempo, aquele casal casou, e realmente, queridos, eles quebraram tudo. Eles quebraram a televisão, eles quebraram a geladeira, quebrou tudo dentro de casa. Foi um quebra-pau total. Foi uma coisa horrível. Chegou ao ponto de que estavam pensando em pegar uma camisa de força e levar a menina para interná-la. A coisa era muito feia. E eu, como pastor de jovens, a gente era muito jovem na época, a gente não deu conta. A verdade é essa, não sabia como tratar uma situação daquela. Então, nós acabamos passando aquele casal para outros pastores que eram mais experientes, foram trabalhando com eles. E eles foram levando a vida, mas a vida deles não prosperava. Eles sempre estavam com dívidas, eles sempre tinham problemas. Os filhos, nasceram os filhos, sempre estavam doentes. Uma situação horrível. E aquela moça, como uma moça de oração, um dia ela começou a orar. Ela falou: Senhor, não é possível, o Senhor não me fez para isso, não pode ser que a minha vida continue assim. E ela orava, ela buscava a Deus. Um dia ela teve um sonho, e nesse sonho, ela estava sentada numa pedra,
e um anjo se aproximou dela e começou a dizer, olha, eu vou te falar por que a sua vida está assim. Você está clamando a Deus, então eu vim para te dizer por quê. E o anjo, então, falou tudo para aquela moça. E eu vou te contar agora o que aconteceu. Dias depois daquele sonho, ela compartilhou com o marido dela. Ele me liga, fala, pastor Luiz, eu precisava um tempo com você, queria ir na tua casa, eu e a minha esposa, a gente queria conversar contigo. E, puxa, eles eram amigos, a gente abriu a casa, eles vieram. E naquela noite eles falaram, olha, a gente quer contar uma coisa para vocês. Durante o tempo que você fez o nosso aconselhamento pré-nupcial, você sempre perguntou se a gente estava vivendo em santidade, se o nosso namoro estava limpo, se estava tudo jóia. E a gente sempre disse para você que sim. Mas a verdade, pastor, que a única coisa que não se concretizou foi o coito, porque as outras coisas nós fizemos tudo. E eles tiveram essa oportunidade de confessar tudo o que aconteceu. E eu me lembro, inclusive, queridos, nessa noite eu me lembrei, eu não falei isso hoje de manhã, que foi algo tão incrível que no casamento desse casal, eles contrataram um fotógrafo, e o fotógrafo, ele estava usando uma técnica diferente de fotos. Todas as fotos do casamento, naquela época não eram digitais, queimaram todas, eles não têm nem fotos do casamento deles. E esse casal veio, confessou isso para a gente, e naquele dia então, nós tivemos a oportunidade de orar por eles, nós tivemos a oportunidade de perdoá-los, nós tivemos a oportunidade de colocar as mãos sobre eles e abençoá-los, nós quebramos todo tipo de maldição na vida deles, nós declaramos que eles estavam livres para prosperar, para serem abençoados, porque agora eles estavam perdoados. E aí, passou uma semana, eu recebo outra ligação, e a ligação desse rapaz era, pastor, eu quero te contar uma coisa, eu ganhei uma casa, pastor. Eu falei, como você ganhou uma casa? Ele falou, olha, a minha irmã, no trabalho dela, o patrão dela resolveu dar uma casa para ela, e a minha irmã já tinha uma casa, então ela deu a casa dela de presente para a gente, nós estamos muito abençoados, e eu tenho convicção, pastor, que isso só aconteceu porque nós fomos aí na tua casa, porque nós confessamos o nosso pecado, e quando nós fizemos isso, quebrou-se uma maldição sobre a nossa vida. Agora, quando eu olho para a vida desse casal, e eu olho para as parábolas de Lucas 15, esse casal não estava desviado, esse casal não estava perdido, eles não eram uma ovelha perdida, eles não eram um filho pródigo que foi embora da casa, eles estavam dentro da casa, mas algo de valor foi perdido dentro da casa, eles continuavam crentes, eles serviam ao Senhor, mas eles se perderam a integridade dentro da igreja. Estando na casa, eles estavam perdidos, como aquela moeda, perdida dentro da casa. Talvez o Espírito Santo esteja, nesse momento, incomodando você, sobre a situação da sua vida. Talvez você também não escapou do aprisco, talvez você não abandonou a casa do Pai, mas talvez você perdeu uma dracma da tua coroa, talvez o seu diadema não esteja completo. Talvez você, quando se converteu, era uma pessoa cheia de fogo, cheio de entusiasmo, você estava todos os domingos na igreja, servindo a Deus, mas agora você vem de vez em quando, você já não tem mais tanto ânimo. Talvez você era aquela pessoa que ainda anotava, como o pastor Samuel, ainda anotava as palavras, comia delas, mas agora você diz, eu já sei o que o pastor vai falar, eu já ouvi isso outras vezes. Talvez você tinha um ministério pungente, um ministério muito relevante, mas você abandonou esse ministério, e talvez isso é uma parte da sua coroa, que está perdida dentro da casa. Talvez você esteja como aquele casal, eu não sei qual é a sua situação, talvez você conheceu o Senhor, mas você se envolveu agora em negócios escusos, talvez você esteja envolvido com alguém no seu trabalho de uma maneira imprópria, eu não sei, isso pode fazer com que uma pedra fundamental da sua coroa tenha sido perdida, e você está dentro da casa. É tão interessante como o Apocalipse diz, eu venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém te tire a sua coroa. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o sacerdote também possuía uma tiara, uma coroa. Na sua coroa estava gravado santo ao Senhor.
Isso remete para mim e para a tua vida, porque nós todos hoje somos sacerdotes do nosso Deus. Todos nós servimos e nós precisamos ter esse emblema na nossa vida, um emblema de santidade, um emblema que nos identifica com isso. Isaías 28:5 diz que naquele dia o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Deus é coroa sobre a sua vida, você diz amém para isso? Êxodo 29:6 diz, ponha-lhe sobre o sacerdote o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Essa coroa que declarava que ele é santo ao Senhor. Põe a mão sobre o teu coração essa noite. Diga comigo, eu também fui separado para ser santo ao Senhor. Essa é a minha coroa, essa é a minha identidade. Agora, queridos, nós podemos aprender algo com essa mulher da parábola. Porque essa mulher tomou algumas atitudes para recuperar a sua moeda. E talvez se essa noite você está aqui se identificando de alguma maneira, o Espírito Santo está falando com você de alguma maneira sobre alguma moeda da sua coroa. Você pode também tomar os passos dessa mulher para recuperar aquilo que foi perdido. E a primeira coisa que aquela mulher fez, a Bíblia diz que ela acendeu uma candeia. Diga comigo, acendeu uma candeia. Quando nós dizemos acender uma candeia, nós estamos dizendo lançar luz sobre uma situação. Estamos dizendo admitir o nosso próprio pecado. Estamos dizendo assumir a nossa dor. Foi muito interessante que hoje, no final do culto, um irmão se aproximou de mim e falou, pastor, eu tinha muita coisa escondida na minha vida. Muita coisa escondida. E eu tinha determinado que eu não ia falar para ninguém. Mas eu tive um tempo com o pastor Luiz, não era eu, o outro pastor Luiz, né? Pastor Luiz daqui, ele falou, tive um tempo com o pastor Luiz, e o pastor Luiz fez uma pergunta-chave, e quando ele fez aquela pergunta-chave, eu larguei tudo, pastor, eu falei tudo para ele, quando eu vi, falei, já falei tudo, já era, já tinha falado tudo. E ele falou, mas você, com tudo isso, e começou a trabalhar na vida dele, né, ministrar a vida dele. Ele falou, pastor, você não vai acreditar, isso que você falou hoje sobre esse casal aconteceu com a minha vida. Logo, logo eu consegui um outro trabalho muito melhor, eu estou prosperando, eu estou sendo abençoado, agora eu estou comprando um carro novo. Ele estava me contando as coisas muito feliz. Porque ele entendeu esse princípio. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e as trevas não puderam prevalecer contra ela. Talvez se você carrega algum pecado escondido, alguma coisa na sua vida que não está certo, isso é tempo de você acender a luz. Eu tenho tido uma determinação no meu coração de não deixar nada escondido na minha vida, porque eu sei que Satanás se alimenta das coisas na escuridão. Satanás se alimenta na escuridão. E querido, aqui está o pastor Davi, ele é prova disso, ele foi meu discipulador em Curitiba. E coitado do pastor Davi, eu confessava pecado para ele quase toda semana. E ele sempre ali, tão paciente, tão bondoso, ministrando a minha vida. E eu mantive essa prática pela minha vida toda. Hoje é mais difícil, porque eu tenho que confessar pecado para o pastor Miguel Piper. Mas eu estou lá, eu estou firme, eu continuo fazendo isso, porque eu sei que quando a luz vem sobre a minha vida, o pecado perde o poder. O pecado perde o poder. João 3,20 diz que quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Na verdade, se você mantém uma situação encoberta por meio das consequências, isso não produz cura. É como você ter uma faca enfiada na sua barriga e você querendo esconder, você empurra a faca mais para dentro ainda. Mas, queridos, Deus quer cobrir o nosso pecado. Ele quer cobrir com o seu sangue, Ele quer tirar esse pecado. Mas o pecado coberto por Deus é o pecado descoberto por nós. Cada vez que eu descubro o meu pecado, cada vez que eu desvendo o meu pecado, eu abro lugar para que Deus cubra o pecado. Enquanto eu estou cobrindo o meu pecado, Deus não pode fazer isso. Você está fazendo o trabalho de Deus. Mas Deus
tem o poder não apenas de perdoar o seu pecado, não apenas de cobrir o seu pecado, mas diz a palavra, de lançar no mar mais profundo. É por isso que Lucas 11:36 diz que se o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, ele estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então, queridos, venham para a luz, acenda uma candeia, e talvez você vai encontrar a sua dracma perdida. Aí a segunda coisa que fez a mulher, qual foi a primeira coisa que ela fez? Acendeu uma candeia. A segunda coisa que ela fez, a Bíblia diz que ela varreu a sua casa. Como ela não conseguiu encontrar de primeira quando ela acendeu aquela candeia, então ela não apenas fez isso, ela varreu a sua casa também. Isso me remete para Mateus capítulo 12, dos versículos 43 a 44, que diz que quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Eu uso esse versículo como uma referência para que você entenda que quando há uma libertação na vida de uma pessoa, quando um demônio tem poder sobre a vida de uma pessoa, a Bíblia diz que o demônio é expulso, a casa então ficou desocupada, ela deve ser varrida e colocada em ordem. Os demônios não voltaram porque a casa estava varrida em ordem, voltaram porque encontraram ela desocupada. Então, varrer é um símbolo aqui de limpar a casa. É um símbolo de retirar da sua vida, da sua casa, qualquer coisa que possa prender você. E às vezes, queridos, nós pensamos nisso. Geralmente, quando a gente pensa em demônio, a gente pensa naqueles que se manifestam, naqueles que caem no meio de uma reunião, que babam, que fazem escândalos. Mas eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando que muitas vezes nós podemos dar lugar e direito a coisas na nossa vida que nos prendem, que nos limitam. E Satanás, então, se aproveita disso e trata de alimentar ou de nos manter aprisionados com isso. Há tempos atrás, eu tenho costume, na minha carteira eu vou fazendo uma listinha num papel, anotando tudo que na minha vida que eu creio que eu preciso quebrar, que eu não posso deixar isso permanecer na minha vida. E há tempos atrás eu marquei uma reunião com o meu pastor, eu falei, pastor Miguel, eu preciso te confessar umas coisas, mas eu preciso mais do que isso, preciso passar por uma libertação. Ele falou, mas o que é, Luiz? Falei, a gente vai se reunir, eu te explico. Aí nós chegamos lá, eu falei, pastor, eu creio que eu estou debaixo de opressão de um espírito de pobreza. Ele falou, mas como assim, Luiz? Olha, você acabou de reformar toda a tua casa, você comprou móveis novos, você tem um bom carro, eu não vejo você com esse espírito de pobreza. Eu falei, não, pastor, o senhor não sabe. Se eu for no centro da cidade e me der vontade de comer uma coxinha e uma Coca-Cola, se eu comprar a coxinha e a Coca-Cola, eu entro em pânico, porque eu acho que eu vou estourar minha conta bancária. Pastor, você não acredita, eu ando na rua, se eu ver uma tampa de vaso usada, eu quero pegar ela e levar para casa. Só não levo, senão minha mulher me mata, mas me dá vontade. E essa coisa está dentro de mim. E talvez você está aqui hoje à noite e está pensando, meu Deus, o pastor falando que vai pegando tampa de vaso. Mas conta a verdade para mim se você já não teve vontade de fazer alguma coisa parecida. E aquele dia nós tivemos um tempo de oração, de quebrar, de renunciar. Queridos, eu vivi uma infância muito pobre. Quando meu tio chegava na minha casa, quando criança, eu não perguntava para o meu tio se ele trouxe chocolate. Eu falava, tio, trouxe bife? Essa era a minha pergunta. A minha alegria no Natal é porque meu tio levou Coca-Cola. A minha vida era... eu vivi uma vida de muita pobreza na minha infância. Isso afetou a minha vida. Isso afetou a minha vida. Tem coisas que eu quase tenho vergonha de te contar, mas na minha infância, nós tínhamos um galinheiro na nossa casa, isso eu não contei de manhã, tá? A gente tinha um galinheiro na nossa casa e a gente comeu as galinhas todas. Então o galinheiro ficou lá vazio. E um dia a gente viu que os pombos entravam no galinheiro. Então nós começamos a jogar milho lá dentro do galinheiro, e os pombos entravam, nós fechávamos lá e nós comíamos pombo. Você deve estar com nojo de pensar isso. Eu só de pensar, eu falo,
mas era a minha realidade. Então, quando eu começo a avaliar isso dentro da minha vida, eu começo a entender que limpar a casa é retirar o que não serve para dar lugar para o valioso. Isso na minha vida, mas talvez na sua vida seja outra coisa. Pode ser o tipo de música que você ouve, os livros que você tem na sua casa, talvez dentro da tua casa tem muita gritaria. Talvez na sua casa vocês fazem tudo com mentira. Eu não sei como é, mas se você precisa limpar, varrer a sua casa, tirar o vil, porque Deus tem um precioso para a sua vida. Isso nos chama a viver uma vida constante de renúncia. Diga comigo, acendeu uma candeia, varreu a casa. Mas ainda assim aquela mulher não tinha encontrado. Então a Bíblia diz que ela procurou atentamente. Isso nos remete para aquilo que Deus falou com Moisés, no encontro que ele teve com Moisés. O Senhor diz para Moisés: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e netos pelo pecado dos seus pais. Ou naquela versão da NVT, como eu disse, visita a consequência do pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E eu ouso dizer que existem pessoas que estão sofrendo devido ao pecado dos seus antepassados. Pessoas que estão vivendo coisas que não foram determinadas para elas, coisas que são provenientes das gerações anteriores, e elas pensam que esse sofrimento é proveniente de Deus. Muitos estão na casa, vivendo de fracasso em fracasso, estão achando isso normal. Mas o que Deus diz a nosso respeito? O Senhor diz em Deuteronômio que Ele nos colocará como cabeça e não cauda. Ele diz que nós estaremos por cima e não por baixo. Se nós obedecemos os mandamentos do Senhor, o nosso Deus, que Ele nos ordena, se nós os guardarmos e os cumprirmos, o Senhor diz que nós prosperaremos. Onde quer que a gente coloque a nossa mão, prosperará. O Senhor nos abençoará de todas as formas. Esse é o coração do nosso Deus. Diga comigo, Deus é bom em todo o tempo. Você lembra de Jeremias 29:11, onde ele diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Esse é o coração de Deus. Agora, se nós não estamos vivendo algo nesse nível, o problema não está com Deus. Então a gente precisa vasculhar a nossa casa. Você precisa acender uma candeia, você precisa varrer a casa, e talvez você precisa procurar atentamente. Eu contei hoje de manhã que um dia a minha irmã me ligou. Nós somos do interior do Rio de Janeiro. Se você conhece o interiorzão do Rio de Janeiro, você sabe que esse interior remete muito daquilo que a gente estuda no nosso livro de história, lá no ensino fundamental. Você vai encontrar aquelas casas enormes de fazenda, você vai encontrar algumas senzalas. E a minha irmã me ligou e ligou para mim só para pegar no meu pé, né? Ela ligou para mim e falou: e aí, Luiz Lopes, tudo bem? Eu falei: que Luiz Lopes, menina? Sou Magalhães. Ela falou: não, você é Lopes. Eu falei: como Lopes? Ela falou: você já alguma vez já se perguntou por que todos os nossos primos são negros? Eu falei: não, que diferença faz? Ela falou: é normal todos os nossos primos sermos negros e nós brancos? Eu falei: ué, que problema tem? Sempre foi assim. Ela falou: não, eu preciso te contar uma história. Eu falei: me conte, que história é essa? Ela falou: olha, você sabia que o nosso bisavô era escravo? Eu falei: eu lembro mais ou menos dessa história. Sabia que ele era casado com uma índia que foi laçada no mato? Eu falei: mais ou menos eu ouvi essa história também. Pois é. O dono do senhor, o senhor do engenho, o dono da fazenda, um português chamado Lopes, um dia ele olhou para a Índia e falou: olha, eu quero dormir com essa Índia. Ele era dono de tudo, ele então chamou a Índia, que seria nossa bisavó, e teve uma relação com ela. Desse relacionamento nasceu o nosso avô. Todos os irmãos do nosso avô são negros, de negro com Índia, mas o nosso avô é filho de português com Índia. E daí surgiu a nossa linhagem. Eu achei muito legal. Falei: legal, estou no livro de história, nem sabia. Que legal. E tal. Aí
Um dia comentando com o meu pastor, o pastor Miguel, eu falei, pastor, olha que história interessante, que história maneira, né? Como a gente fala lá no Rio de Janeiro. A minha irmã me contou. Aí, contei para ele, falou, Luiz, isso aí é sério. Eu falei, por que sério? Porque o seu bisavô, o seu avô é um filho bastardo. Você vem da linhagem do bastardo. Eu falei, que legal, né? Obrigado. Né? Estou gostando dessa conversa. Ele falou, e sabe qual é a maldição do bastardo? Eu falei, não, é fazer mais filho bastardo ainda. Eu falei, meu Deus, essa conversa só piora. Eu saí dali e falei, não, em nome de Jesus, eu sou nova criatura em Cristo, as coisas velhas já passaram, eu me separo, o sangue de Jesus me separa dessa maldição. Essa maldição não alcançará a minha vida, essa maldição não alcançará a minha família, essa maldição não alcançará minhas filhas, a bênção de Deus visitará 1000 gerações, e eu declaro que eu sou nova linhagem, nova criatura. Agora, por que isso é tão importante? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem a maldição do bastardo, ela sofre perseguição espiritual na área sexual o tempo inteiro. E talvez você está aqui, pode ser que você está lutando com a pornografia, pode ser que você está lutando com desejos sexuais equivocados, talvez você está sexualmente confundido, e você pensa que isso é só da sua natureza. Mas talvez isso sejam pecados que estão visitando. E talvez se você buscar um pouco mais atentamente, você vai poder se dar conta disso, você vai poder se levantar e dizer, ei, aqui não, aqui na minha casa não entrará. Talvez você vai encontrar uma moeda perdida, talvez você está na igreja e você é aquele tipo de crente que vem, participa, você ama a Deus, você dá a sua oferta, você dá o seu dízimo, mas o seu envolvimento fica por aí. E pode ser que isso seja uma herança que você carrega, e você está lutando com isso. É hora de você se levantar e dizer, não, isso não vai acontecer mais na minha vida, porque os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Quantos creem nisso, que Deus tem isso para a sua vida? A última coisa que essa mulher fez, porque finalmente ela encontrou a sua moeda. E ao encontrar a sua moeda, essa mulher não apenas guardou, restaurou a sua joia. A Bíblia diz que ela convida suas amigas, ela convida suas vizinhas para celebrar aquilo que Deus tinha feito na vida dela. E de certa maneira, isso faz parte da conquista da moeda. Talvez você está aqui hoje à noite, e isso faz parte da sua vida. Quando você encontrou a Cristo, você estava muito entusiasmado. Você disse, eu encontrei o meu tesouro. Você estava como aquele homem que encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola. Você estava entusiasmado, você falava para os seus amigos, você contava para os seus parentes, você se alegrava o tempo inteiro. Mas o tempo foi passando e você foi se acostumando com a igreja, com as coisas de Deus. O seu fogo já não era aquele mesmo fogo. Então hoje você vive para manter a sua vida cristã. Você saiu de um espírito empreendedor para ser um espírito de manutenção. Você só mantém a sua vida cristã. E de certa maneira, isso também tira de você parte da coroa que Deus tem para a sua vida. Eu me lembro que na minha adolescência eu trabalhei numa loja de material de construção. Eu falei isso hoje de manhã, foi tão engraçado, porque os meus amigos, eles vinham do sábado, e nós chegávamos na segunda-feira, e eles falavam assim, olha, esse final de semana nós fomos para a discoteca. Quem aqui sabe que já ouviu falar essa palavra discoteca na sua vida? Você é velho, só para você saber, eu te aviso isso. Você é velho, isso não existe mais. Mas ele vinha, contava que eles foram para o clube, que eles foram para a discoteca, eles contavam tudo, eles perguntavam, Luiz, e você? Eu falava, olha, esse final de semana eu fui na igreja, e minha igreja nem era uma igreja assim, né? Mas eu falei, olha, eu fui na igreja, e aí eu não dava nem tempo deles respirarem. Eu falei, e o pastor, esse final de semana, falou isso. Aí eu aproveitava, eu pregava tudo para eles. Aí um dia, um deles, que era um bem grosso, tinha um menino bem grosso lá, amigão, mas bem grosso, ele chegou assim comigo, falou, toma. Eu falei, o que é isso? Um envelope, toma. Eu falei, o que é isso? Ele, é meu dízimo, leva para a tua igreja. Esse é o primeiro cara que eu vi que converteu primeiro o dízimo, depois ele.
E aí todo mês ele começou a me dar o dízimo, eu levava o dízimo para a igreja, depois ele começou a vir na igreja, outros meninos do meu trabalho começaram a se converter, nós começamos a fazer uma reunião de oração pela manhã. Um dia o meu patrão chegou para mim e falou assim: Luiz, eu estou precisando de mais gente, você não tem uns meninos desse igual vocês assim, para você trazer aqui para a gente empregar eles? Deus estava fazendo uma obra. Deus estava fazendo simplesmente porque eu estava contando para os meus amigos o que Deus fez. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer colocar uma palavra na sua boca. Deus quer colocar um ânimo no seu coração. Deus quer usar a sua vida para falar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para Moçambique, para a Europa, para a Ásia, para a África, onde quer que seja. Deus quer levar a sua palavra. Você crê nisso? Diga comigo: acendeu uma candeia, varreu a sua casa, procurou atentamente e contou tudo para suas amigas. Fica comigo de pé, porque eu quero orar por você essa noite. Eu sei que você veio hoje à casa de Deus, e você não veio aqui para encontrar-se comigo, você não veio aqui apenas para cantar uma boa música, você veio aqui para ter um encontro pessoal e particular com o Espírito Santo. E eu quero me unir a você essa noite para a gente dar um tempo para o Espírito Santo. Davi disse que ele buscava uma coisa, que ele pudesse estar na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu quero dar um tempo para que você possa meditar naquilo que a gente tem falado essa noite. Eu vou pedir você, onde você está, que você feche os seus olhos, você abra o seu coração, e você faça a mesma oração que Davi fez, onde ele dizia: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, Senhor, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Feche os seus olhos, abra as suas mãos. Repita comigo, diga: sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, prova-me, Senhor, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deixa o Espírito Santo falar com você, pergunte ao Espírito Santo se você precisa acender alguma candeia na sua vida, se há algo que você tem mantido escondido, e o inimigo tem se alimentado disso. Talvez você diga: não, pastor, não tem nada escondido na minha vida. Tem algo que você precisa varrer, algo que você precisa tirar da sua vida, da sua casa. Será que tem alguma amizade que você precisa romper? Algo que está destruindo a sua vida? Será que tem algo na tua vida que está ocupando o lugar do precioso? O Senhor nos diz que nós devemos fazer diferença entre o santo e o profano, entre o vil e o precioso. Sonda teu coração, deixa o Espírito Santo falar. Para isso você veio hoje à noite aqui, para o Espírito Santo fazer uma mudança na sua vida. Talvez você diga: não, pastor, eu não encontro nada. Então eu te pergunto, será que tem algo que você tem que procurar atentamente? Será que tem alguma moeda perdida que você precisa encontrar, e para isso você precisa procurar mais minuciosamente, mais detalhadamente? Porque afinal de contas o Senhor fez você para a vitória, o Senhor te fez para ser cabeça, o Senhor tem bons pensamentos a teu respeito. E se isso não está acontecendo na tua vida, eu volto a dizer, o problema não está com Deus. Quero te dar esse tempo, deixa o Espírito Santo falar com você. Nós vamos cantar, nós vamos continue com seus olhos fechados, continue com o seu coração aberto, continue pedindo ao Espírito Santo que fale com você. Talvez ele vai trazer uma lembrança à sua memória, talvez ele vai te mostrar algo. E em alguns minutos eu quero orar por você.
para que a gente se una em oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo, o nosso advogado, o nosso ajudador, aquele que está ao nosso lado, para nos ajudar, nos fortalecer. Você que diz essa noite: pastor, o Espírito Santo me mostrou que tem algo na minha vida que eu preciso trazer à luz. Não dá mais para deixar escondido, não dá mais para deixar guardado. Eu peço que todos fechem os seus olhos agora, por favor. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está te falando isso, eu não vou te chamar aqui à frente, eu só vou pedir que você levante a sua mão para que eu possa te identificar. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão, amém, querida? Pode abaixar a sua mão, pode abaixar a sua mão. Você pode levantar lá em cima, alguém que você diz: eu preciso fazer isso, eu preciso revelar algo oculto na minha vida que está me prendendo. Isso, pode abaixar a sua mão, pode abaixar, só levanta, se identifica e pode abaixar a sua mão. Eu quero orar por você agora. Pai, eu oro por essa pessoa, que o Senhor tem dito para ela que ela precisa trazer a luz, acender uma candeia, revelar o seu pecado. Eu quero dizer algo para você que fez isso. Tome uma determinação no seu coração agora, que ainda essa semana você vai procurar o seu líder, você vai procurar o seu pastor, e você vai confessar o seu pecado. Eu oro para que você tenha coragem. Eu oro para que você não saia daqui e perca o ânimo. Eu oro para que a graça de Deus te acompanhe e você seja fortalecido e fortalecida na força do poder de Deus, para que você ande em vitória e sabedoria. E eu declaro que a luz veio ao mundo e as trevas não puderam prevalecer contra ela. Assim será na sua vida. Você trará a luz e as trevas serão dissipadas, serão eliminadas, acabarão de um momento para outro, e a sua luz resplandecerá. A sua luz resplandecerá. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você que está aqui hoje à noite diz: pastor, eu descobri que eu preciso varrer a minha casa. Tem coisas que eu preciso tirar da minha vida. Tem coisas que eu tenho que eliminar do meio da minha família. Se você está aqui, faz um sinal com a sua mão também. Eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Lá em cima, amém. Pode abaixar a sua mão, eu vou orar por você também. Senhor, nós declaramos que o seu povo é povo santo, é propriedade exclusiva de Deus. E Senhor, nós ordenamos: Satanás, solta essas vidas em nome de Jesus, tira a tua mão do meio delas. Senhor, eu oro para que eles tenham discernimento, sabedoria, para cortar, eliminar, lançar fora tudo aquilo que pudesse ocupar o espaço que o Senhor tem na vida deles, Pai. Senhor, que seja tirado o vil, para que o precioso encontre lugar, que seja tirado o profano, para que o santo ocupe aquilo que lhe pertence. Eu te abençoo, abençoo a sua decisão, no nome de Jesus. Eu quero orar por você agora que diz: pastor, eu descobri que eu preciso procurar mais minuciosamente. Se você é essa pessoa, eu quero dizer que Deus só está começando uma crise. Deus começa na vida da gente transformação. Deus começa com uma crise que vai gerar um processo. Essa reunião é só uma crise, mas diante de você vai ter um processo. Talvez um processo de busca, um processo de jejum, um processo de investigação. Você vai fazer isso. Se você é essa pessoa que diz: eu preciso procurar mais minuciosamente, deixa eu ver a sua mão se você está aqui. Amém, 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 lá em cima, amém, amém. Pode abaixar a sua mão, eu vou orar por você. Senhor, eu oro que eles recebam espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Eu oro que as coisas ocultas sejam reveladas, o que está escondido venha à luz, que eles possam saber e entender de onde vieram, mas que acima de tudo, o Senhor dê a eles a convicção e a graça, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, que eles possam viver a novidade de vida em Cristo Jesus, porque o Senhor se fez pobre para que nós fôssemos ricos, o Senhor sofreu chagas para que nós fôssemos curados, o Senhor foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos,
O Senhor foi separado do Pai por um momento, para que nós fôssemos adotados. Em Cristo somos tudo, em Cristo temos tudo. É por Ele, por meio dEle e para Ele que nós vivemos e existimos. Então a sua vida é abençoada. Desde já eu declaro isso sobre você. Agora eu vou pedir que toda igreja levante as suas mãos aos céus. E eu quero declarar sobre a sua vida que você é geração santa. Você é propriedade de Deus. Você é povo escolhido para ir e anunciar as grandezas do nosso Deus. Eu declaro que Deus encherá a sua boca. Deus te dará graça, Deus te dará sabedoria. Você compartilhará nessa cidade, norte, sul, leste, oeste, mas você irá além, você cruzará os mares. Pede-me e te darei as nações como herança, e os povos da terra como possessão. Você irá, você proclamará, eles ouvirão, eles crerão e eles receberão, porque Deus chamou você. Eu declaro isso sobre a sua vida, no nome de Jesus. E se você crê nisso, dá um brado de alegria ao Senhor, dá uma salva de palmas a Ele, que a graça de Deus esteja sobre você.